Olá pessoal, aqui é o Ivan e hoje eu vim falar sobre a guerra na Ucrânia, que esses dias fez aniversário de um ano, ao contrário da expectativa de muitos especialistas brasileiros que diziam que ia acabar tudo em uma semana, que o exército russo era lindo e imbatível. Bom, não foi o que aconteceu, mas tampouco foi como eu esperava. Afinal de contas, eu disse num vídeo antes da guerra começar, inclusive eu disse quando o Putin começou a mover as suas tropas para a região do leste da Ucrânia, eu disse que essa guerra duraria muito tempo porque, mesmo conseguindo sobrepujar os principais centros de comando ucranianos, o Putin acabaria tendo muita dificuldade para lidar com a resistência em um país tão grande que acabaria por ser bem equipado pelo Ocidente e com um contingente populacional também tão grande. A questão é que tanto os que diziam que a Ucrânia ia perder e ia se render em uma semana estavam errados, quanto eu também. Afinal, a Ucrânia conseguiu se manter resistente com um governo unificado ao longo de todo esse tempo. A Ucrânia conseguiu garantir que a sua capital continuasse funcionando e que as suas forças tivessem uma cadeia de comando que não foi rompida em nenhum momento na guerra. Bom, vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre estratégia de guerra. Sempre que um país invade outro, uma força tenta sobrepujar outra, é importante que ela consiga quebrar a cadeia de comando do inimigo. Ou seja, isolar a capital, por exemplo, para que as ordens não cheguem aos soldados em campo, e até mesmo isolar unidades, isolar pelotões, para que eles não consigam se comunicar e não consigam passar ordens, não consigam funcionar de uma maneira unificada. Inclusive, é o que a Rússia tentou no início da guerra. Eles tentaram, através de assaltos aerotransportados e etc., tomar Kiev e acabar com a unidade ucraniana. Não conseguiram e agora, depois de um ano, veio o sinal mais claro de todos que eles dificilmente vão conseguir, porque o presidente americano Joe Biden, vocês sabem, os Estados Unidos lidera a OTAN, e o presidente dos Estados Unidos esteve em Kiev, o que foi uma visita simbólica para mostrar que a OTAN se compromete com a segurança daquela capital, para mostrar que a OTAN e o Ocidente se comprometem e têm interesse, principalmente que eles têm interesse em garantir que haja lá um governo pró-ocidental, um governo contrário aos interesses russos. A importância desse ato simbólico é imensa, porque vejam, não seria sensato e seria praticamente absurdo ver os Estados Unidos colocando a sua figura mais importante, que é o seu presidente, em uma capital de um país que pode a qualquer momento ser tomada pela Rússia. Eles não fariam isso. O que significa, o símbolo dessa ação é que Kiev vai permanecer forte contra os russos. Pelo menos é a ideia, é a simbologia que a OTAN quer passar com esse tipo de coisa, com essa atitude. Bom, pessoal, vocês já estão vendo que esse é um vídeo que tem o potencial de se estender por longos minutos e chegar até mais de 20 minutos se eu for falar de todos os apontamentos que eu fiz. Então eu peço que vocês deem o like, cliquem no sininho, comentem alguma coisa legal aqui embaixo, porque é complicado, né? Eu faço conteúdo aqui para o YouTube, gravo vídeo de 10, 15 minutos, 100 pessoas assistem, aí eu vou lá na plataforma de guerra híbrida da China, gravo um vídeo de 1 minuto e tem lá 10 mil, 15 mil, às vezes 200 mil pessoas assistindo. Ainda me paga, né? Então realmente o meu incentivo é para ir lá produzir conteúdo para a plataforma de guerra híbrida chinesa. E falando em guerra híbrida, vamos explicar então o que é isso, o que é esse conceito e por que é tão importante na guerra da Ucrânia. A guerra híbrida é a estratégia que tem norteado as ações russas nos últimos anos, aí nas últimas 2 décadas pelo menos. A estratégia que tem norteado a Rússia é a guerra híbrida, a guerra de desinformação. É o uso dos meios militares em paralelo com meios de desinformação, como por exemplo a compra de intelectuais no Ocidente, uma coisa que a Rússia faz, literalmente paga propina para intelectual, professor, jornalista e etc. defender a Rússia, espalhar desinformação no Ocidente. Outras coisas que são feitas também
como financiamento de grupos terroristas e grupos separatistas. Vocês lembram que no início da invasão russa na Ucrânia se falava muito sobre os grupos separatistas de Donbás que queriam a liberdade para sua região e etc, que a mídia brasileira também, principalmente a mais vermelhinha, adorava falar desses grupos? Então, esses grupos não passam de mercenários financiados com dinheiro russo, armados com armamento russo, que têm o objetivo de desestabilizar a Ucrânia. E eles fizeram isso em outros lugares, fizeram na Chechênia, fazem na Moldávia, fazem no Oriente Médio. Se você olhar a quantidade de armamento russo que tem lá no Oriente Médio, sendo usado por grupos terroristas para aterrorizar a população, matar a gente e fazer o inferno na vida das pessoas, é algo indescritível. Porque a Rússia usa muitos desses grupos, esses grupos separatistas, grupos radicais e etc, para fazer essas guerras de procuração. E por que eu estou falando sobre a guerra híbrida, né? Além de ser a principal estratégia russa, agora ela é mais importante do que nunca. Porque o criador, não vou chamar de criador, afinal de contas, a ideia de você usar meios de desinformação junto com meios militares não é uma novidade em si. Isso já foi feito inúmeras vezes ao longo da história. Mas um gênio militar que codificou esse tipo de estratégia, que estabeleceu o método, é o general Gerasimov, que era o chefe do Estado-Maior russo, se não me engano ele ainda conserva essa posição, mas agora ele é o encarregado direto também da invasão da Ucrânia. Importante citar, vou abrir mais um parêntese aqui, eu acho que é o quinto parêntese que eu estou abrindo, mas vou abrir um parêntese pelo seguinte: o comando da invasão russa na Ucrânia, ele trocou, o comando total da invasão, trocou de mão umas 3 ou 4 vezes. Agora está na mão do general Gerasimov, antes estava na mão do general Surovikin, que foi o responsável pelos bombardeios em áreas urbanas. Ele é um sujeito que se destacou muito na Síria, ele destruiu Alepo, ele transformou essa tática de bombardeio ele refinou a tática de bombardeio, ele transformou na sua marca registrada e decidiu bombardear a Ucrânia de todas as formas possíveis, fazer ataques de longo alcance com artilharia. O resultado disso foi que os sistemas antiaéreos, os sistemas antimísseis, como por exemplo o Patriot, que veio dos Estados Unidos, foram instalados na Ucrânia para garantir a defesa aérea ucraniana, certo? Aí a estratégia do Surovikin deixou de funcionar, ela deixou de ser coerente. Os contra-ataques ucranianos foram se tornando mais fortes e aí o comando da invasão passou de mãos novamente. Eu não lembro o nome do primeiro nem do segundo responsáveis pela invasão na Ucrânia, mas o Surovikin era o terceiro ou quarto, eu não vou pesquisar a informação agora. E agora essa invasão está na mão do general Gerasimov. E o interessante é que o Gerasimov, ele é mais um general, como a gente pode falar, seria um general mais teórico, um sujeito que gosta de formular grandes estratégias, essa estratégia de guerra híbrida, de desinformação, comprar mídia, né, pagar intelectuais para espalhar desinformação, principalmente em países democráticos. Isso aí é uma estratégia que ele desenhou e funciona muito bem, mas como que ele vai aplicar isso ao mesmo tempo em que tem que aplicar a estratégia de dia a dia de logística de campo de batalha? Talvez ele tenha alguns problemas com essa invasão, talvez o comando do Gerasimov também tenha que ser aí revogado em pouco tempo. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Bom, mas eu até pensei em falar sobre quais foram os desenvolvimentos militares que tivemos nessa guerra. Podemos falar sobre como que a importância de armas como drones, como caça-tanques e etc. foi atestada, mas eu já falei disso em outro vídeo, né? Então eu vou até deixar na descrição aqui o link da playlist sobre essa guerra na Ucrânia. E vamos falar sobre quais podem ser os resultados agora, né? Não vou alongar muito esse vídeo. Os resultados, pessoal, eles já são ruins, eles já são catastróficos a partir do momento que houve a invasão. Porque o que o Putin decidiu fazer com essa invasão é testar a balança de poder do mundo. Decidiu decretar o fim da Pax Americana.
e através disso, é claro, desequilibrar completamente a balança de poder no mundo. Esse era o objetivo, o grande objetivo por trás da conquista territorial. E é claro, se o Putin conseguir, além de desequilibrar a balança, ele também vai conseguir tomar regiões importantíssimas de produção de grãos, para produção de energia e etc. E assim vai projetar muito poder russo em cima da União Europeia. Isso aí, sem dúvida, é um grande interesse da Rússia. Um bom exemplo dessa importância do controle de algumas áreas é o esforço que está sendo feito pelo Wagner Group russo para tomar a cidade de Bakhmut, que é uma cidade onde existem dezenas de recursos naturais, são minas de sal principalmente, que tem um valor absurdo. Um valor de uma mina de sal é imenso. E o Wagner Group, que é comandado, até o seu CEO é um sujeito chamado Yevgeny, é Prigozhin, eu não sei se é Yuri, Yevgeny, alguma coisa. O CEO do Wagner Group, chamado Prigozhin, ele está usando todos os recursos possíveis para tomar Bakhmut e aí se tornar o senhor feudal daquela região e ter direito aí às suas minas de sal, outros recursos naturais e etc. Vou abrir aqui o 10º parêntese desse vídeo pelo seguinte, pessoal. Wagner Group é um grupo de mercenários russos, né, que tem o seu nome dado em homenagem ao compositor Richard Wagner. E eu vou falar uma coisa sobre Wagner para vocês. Só existem dois tipos de pessoas que adoram Wagner. O primeiro são os amantes da música, né? Pessoas como eu, como talvez você que gosta de boa música, gosta de Wagner, Beethoven, gosta de Mozart, etc., gosta de Vivaldi. Você pode gostar de Wagner tranquilamente, mas eu duvido muito que seja o caso de um bando de mercenários sem qualquer cultura vindo da Rússia. Esses aí, no caso, são só um bando de neonazistas malditos mesmo. Afinal, quem gosta de Wagner ou gosta de música ou gosta do bigodinho, né? Não tem muito terceiro grupo aí de pessoa que gosta do Wagner porque isso, aquilo, não. Em geral é apreciador de música ou apreciador do bigodinho. E vamos aproveitar para falar dessa história de bigodinho. Afinal, a propaganda russa para o Ocidente é dizer que está desnazificando a Ucrânia. E aí você tem esses influenciadores, principalmente uma coisa que eu gosto muito de ver é influenciador que não influencia ninguém, né? Que nacionalista no Brasil não influencia ninguém. Mas essas personalidades nacionalistas que tem aqui no Brasil defendendo o regime russo e servindo como um instrumento, servindo como um joguete nessa guerra híbrida inventada pelo Gerasimov. Então você imagina só, tem lá como é que chama aquele cara? O comandante, coronel Robinson alguma coisa, o cara da Marinha, é ex-militar aqui do Brasil, fica falando um monte de bobagem, defendendo a invasão russa. Você imagina que quando ele está lá no podcast defendendo a invasão russa, tem um russo de 1,90 m mais ou menos, com a mão musculosa bombada assim na traseira dele, ele tá igual o louro do José, assim, repetindo a ladainha, repetindo a mentirada russa para a população, né? Imagine, sempre que você vê lá o coronel, o sargento Robinson lá, imagina o russão de 1,90 m assim lá, só na mãozinha assim, ó, lá. A Ucrânia é nazista, o Putin é legal. Imaginem isso aí, tá bom, pessoal? Só para vocês não caírem na ladainha desse pessoal aí. Inclusive, a turma que errou tudo, né? Disseram que a Ucrânia ia cair em uma semana, disseram que o exército russo era maravilhoso, disseram inclusive que todas as baixas russas são propaganda, não morreu nenhum russo na guerra. Bom, a gente está vendo agora que as mortes estão sendo devastadoras de ambos os lados, as perdas de equipamento também estão sendo devastadoras de ambos os lados. E aí vamos para o último ponto que eu quero abordar aqui hoje. Não vai ser o último não, vai ser o penúltimo, porque eu ainda quero falar sobre o que pode acontecer com a Rússia se ela não conseguir derrotar a Ucrânia no longo prazo, um conflito que vai durar talvez até mais de anos, um conflito que vai durar muito tempo. E o que eu quero abordar é o seguinte, pessoal.
Assim como a Ucrânia está se tornando absurdamente dependente dos Estados Unidos e da OTAN por conta de todo esse auxílio que vem sendo dado, a Rússia vai se tornar um instrumento do Ocidente e da OTAN naquela região do mundo. A Ucrânia vai se tornar um instrumento ocidental naquela região do mundo se a Ucrânia continuar existindo depois da guerra com um governo pró-Ocidente. E a Rússia está cada vez mais perto de se tornar um instrumento chinês, porque à medida que ela se isola, ela se torna mais e mais dependente da China. E a tendência de duas superpotências nucleares que fazem fronteira uma com a outra é sempre o conflito. Então, o que vai acontecer muito provavelmente é que com a dependência russa da China, que a própria população russa acabe entrando em insurgência, hajam problemas internos imensos dentro da Rússia por causa dessa dependência, por causa dessa projeção de poder chinesa dentro da Rússia. Projeção de poder principalmente sobre a economia russa. Isso aí é algo que pode acontecer e pode mudar absolutamente tudo no cenário global, como por exemplo, fazendo com que a Rússia se torne um instrumento de guerra de procuração chinês, que a China possa atormentar os Estados Unidos, atormentar a Europa, usando a Rússia como um joguete. Assim como, por exemplo, a Rússia atormenta outros países usando, por exemplo, o regime da Síria, o regime de Assad, como um joguete para atormentar esses países. Pode ser que a China consiga ter nas suas mãos aí o maior marionete do mundo, o maior instrumento de guerra de procuração já visto na história da humanidade. Isso aí seria algo realmente catastrófico, seria algo fora do normal. E seguindo nesse raciocínio, o que pode acontecer se a Rússia não conseguir derrotar a Ucrânia e aí o regime russo acabar caindo? Porque eu descarto completamente a possibilidade de, por exemplo, a Ucrânia invadir a Rússia e tomar Moscou e sei lá, não, isso não vai acontecer. Isso aí é absurdo, tá bom? Não vejo isso acontecendo, não agora. Mas o que eu vejo é o seguinte, a Ucrânia resistindo tempo suficiente até que a Rússia se quebre, a unidade política russa se quebre. O que aconteceria se Vladimir Putin fosse assassinado, por exemplo? A chance de que os oligarcas russos decidissem se declarar como presidentes de seus respectivos currais e territórios é muito grande. E aí você vai ter um oligarca, um russo louco, sentado em cima de uma ogiva nuclear, em um pequeno território, e vários pequenos territórios divididos assim. O risco disso, pessoal, é imenso, porque aí as grandes potências do mundo vão atrás dessas unidades políticas recém-formadas para transformá-las em instrumentos. Então a China vai procurar o seu oligarca, a Europa vai procurar o seu, os Estados Unidos vai procurar o seu também, e aquilo ali vai se tornar um barril não de pólvora, vai se tornar um barril de urânio enriquecido, um barril de plutônio. E aí estaremos caminhando a passos largos para a extinção da humanidade. É um perigo imenso que isso aconteça. Só que mais perigoso ainda é a Rússia ganhar isso e projetar o seu poder em cima da União Europeia, em cima do Ocidente, modificar a balança de poder global e aí abrir caminho para a constituição do Império Chinês em cima do nosso lombo. Aí realmente eu prefiro o barril de plutônio explodindo do que o Império Chinês. Não sei vocês, Talvez vocês gostem aí de cachorro frito, esse tipo de coisa, mas eu não. Não gosto nem um pouco disso, acho isso extremamente preocupante. E bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesses apontamentos que eu gostaria de falar para vocês. Olha, até tem, mas o vídeo já ficou longo. Eu sei que quase ninguém vai ver até aqui, porque o pessoal de hoje tem a capacidade de concentrar a atenção por apenas 30 segundos,
eu sei disso. Mas de qualquer forma, um abraço para todo mundo. Cliquem no joinha, se inscrevam no canal e até a próxima.